Nada havia em sua
mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O teu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. Em nós pudesse brilhar o amor se entregou em nosso lugar. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para um desejar, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O teu castigo nos traz paz, e a esperança não se esvai. Que a sua luz em nós pudesse brilhar, o Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro e pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte profunda e amarga, pra nos dar sua luz e graça e nos fazer viver. Muito importante compreender tudo que Cristo fez por nós, por meio do seu sacrifício na cruz. Hoje é um dia de muita reflexão, mas não é somente um dia de pensar de uma forma triste pelo que Cristo fez, mas sim de uma forma alegre, porque nós sabemos que Ele vive e tudo que Ele fez foi para nos salvar, e a gente tem que ter noção disso, do quanto Ele nos ama, de tudo que Ele fez para nos atrair para Ele e sermos gratos pela oportunidade que temos de ter uma vida e uma vida abundante dentro da vontade dele, né? Maravilhosa graça.
braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale,
bom estar com os irmãos, com os amigos. Só trazendo, a princípio, aviso, estamos iniciando a primeira vez aí, como o Lucas falou, sobre a live no Facebook, no YouTube. Então nós vamos continuar dessa forma e que Deus realmente nos abençoe. Então, para os avisos na igreja, a gente já tem tratado através do Zoom, como temos usado. Então, os irmãos, mais informações, os irmãos nos procurem e falaremos aí com os amados irmãos. Uma outra questão também é que queremos parabenizar os aniversariantes, tiveram, né? Deus continue cuidando de vocês, que Deus continue suprindo realmente as necessidades nesses tempos difíceis, que Deus venha realmente cuidar de cada um. Bom, vamos lá rapidamente, não sei se tão rapidamente, mas vamos para 1 Coríntios 15, texto bem conhecido de todos. A ideia em si, nós não temos como falar tanto, fazer uma programação tanto da Páscoa, devido aos dias que nós vivemos, mas falando, e podemos falar sobre esse Cristo ressuscitado e essas implicações da ressurreição de Cristo para as nossas vidas, o quanto isso é importante, o quanto isso é relevante. Então, entender que a Páscoa não era em si um fim nela mesma, mas é sim de algo mais profundo, de algo geralmente que ocorreriam também apontando para o futuro, até porque o Cordeiro, que validaria todos os sacrifícios, vinha na pessoa de Cristo, então apontando também para uma questão eterna. Então envolvia vidas humanas aqui, então por isso que é algo tão especial, irmãos, tá? E como a Páscoa original, nós sabemos, no centro de tudo isso, nós temos a consciência que há esse Cordeiro. Em 1 Coríntios 15, no verso 7, diz lá que o Senhor Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o nosso Cordeiro, e essa passagem é mais clara no Novo Testamento, que nós temos sobre isso. Em João 29, João aqui ele explica porque Jesus ele é o Cordeiro de Deus. Por que ele é o Cordeiro de Deus? Porque ele tira o pecado do mundo. Então, entre outras figuras, irmãos, temos aí sobre o Cordeiro. Com certeza João tinha em mente esse Cordeiro Pascal, que teve o seu sangue derramado para salvar vidas. E como salvou vidas? Eu e você somos frutos disso. Somos fruto desse Deus tão gracioso, desse sacrifício, desse Cordeiro aqui. Mas vamos ler o texto sagrado, 1 Coríntios capítulo 15, verso a partir do 18, a partir do 12 diz o seguinte: ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam algum dentre vós que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecem os vossos pecados. E é mais, os que ouviram Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Rapidamente vamos orar, aí onde você está. Pai Celeste, nós pedimos a compreensão do Senhor do texto sagrado, que o Senhor fale aos nossos corações, que venhamos ter essa consciência do teu sacrifício, que venhamos ter a consciência do poder salvífico que o teu sacrifício, ó Deus, nos proporcionou na tua ressurreição, quando o Senhor venceu a morte.
que tenhamos essa consciência plenamente e bem clara em nossas vidas, que o nosso Cristo, nosso Senhor, Ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, então, 1 Coríntios, capítulo 15, aqui é o que nós consideramos como o capítulo que mais vai falar sobre a ressurreição. Paulo discorre isso aqui de uma forma fantástica, muito grande, né? Tem algumas situações difíceis no texto para ter a compreensão, algumas questões para se discutir. Não só é difícil em si mesmo, irmãos, mas também porque nós traz ao credo essa religião, né? Uma frase que encontramos que é tão difícil, talvez, entrar ou concordar com isso, ressurreição das pessoas, iremos ressuscitar, é algo que mexe realmente. Aqui nós temos essa afirmação no texto, desse capítulo aqui, tendo essa ideia da ressurreição do corpo. Então aqui Paulo está atacando essa posição central de seus opositores ali na igreja. Eles diziam que, de uma forma muito ferrenha, que os mortos não ressuscitam, e a resposta de Paulo é a seguinte: se vocês adotarem essa posição, significa que Jesus Cristo não ressuscitou, e se tal coisa fosse certa, a fé cristã não teria valor algum. Eu não sei quanto você pensa sobre isso, mas isso traz um impacto muito grande à nossa fé, que Cristo não ressuscitou. Então entramos em perguntas: por que razão Paulo considerava tão essencial a crença na ressurreição de Jesus? Por que ele cria de tal forma? Quais eram os grandes valores e verdades que essa afirmação do apóstolo Paulo conserva? Então, no capítulo 15, Paulo vai trazer isso, falando de uma forma muito clara sobre a ressurreição, uma forma muito profunda, porque ele vai tratar longamente desse assunto, e vamos apenas tocar em uma perícope, uma pequena parte desse texto. Não tem como abordar um texto tão complexo, tão grande dessa forma. Tá? Então nós vamos olhar se Cristo não tivesse ressuscitado, a afirmação que tem no verso 17. Né? E entre muitos problemas e esquisitices ali que tinha na igreja de Corinto, temos mais uma aqui, dentro dessas esquisitices. Há pessoas ali afirmando que não havia ressurreição. Então, tinha pessoas ali afirmando esse tipo de situação. E parece que essas pessoas, elas não negavam que Cristo tinha ressuscitado, mas o que elas negavam é que outras pessoas poderiam ressuscitar. Então, não implicava que a ressurreição de Cristo trazia uma ressurreição e que os outros ressuscitariam também. Então, essa dificuldade que se tem ali, então, não implica a ressurreição de Cristo que outras pessoas ali ressuscitariam. Então, devem ter inventado algum modo, muito provavelmente, algum ensino mostrando que o crente se beneficiava dessa salvação após a morte, mas que não havia de forma nenhuma uma ressurreição corporal. Nós não sabemos exatamente o que se tinha atrás disso, qual era o ensino. O apóstolo Paulo não revela nas Escrituras, mas é algo que nós sabemos que o apóstolo lutou grandemente contra isso. Então Paulo ele se opõe de uma forma muito ferrenha a isso. No verso 13 ele diz: e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Então, irmãos, se não existe ressurreição dos mortos, como é que Cristo, que morreu, pode ressuscitar? Como que pode? Então, não crer na ressurreição de mortos é como não crer na ressurreição de Jesus. Não crer. Ou crer nas duas coisas alinhadas, ligadas, ou não crer em nenhuma, porque uma está ligada à outra. Então, ou você crê que Cristo ressuscitou e também os demais ressuscitarão, ou você não crê que nem Cristo ressuscitou e ninguém ressuscitará, e acabou a nossa fé, todo mundo está mentindo, fecha as portas, todo mundo fecha suas bocas, vivam suas vidas até a morte sem esperança alguma. É o cerne da vida cristã. Essa é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, irmãos, ele era um homem como nós, ele morreu, não foi uma forma de morte ou algo inventado,
ou algo amenizado para a sua morte. Cristo morreu. Ele era homem, sim, e o Cristo homem morreu ali. Foi uma morte dura, terrível, né? Então, como homem, ele morreu. E, aliás, ele teria que morrer mesmo. Ele veio para morrer. Foi para isso que ele veio a esse mundo, para com sua morte pagar pelos pecados da humanidade. Em suma, irmãos, se nós não vamos ressuscitar, então Cristo não ressuscitou. Então Paulo ele vai entrar numa argumentação muito ferrenha, não vou discutir isso de uma forma maior. Então, mas ele vai dizer, se Cristo não ressuscitou, várias consequências absurdas ocorrem. Qual é a primeira consequência? Você olha no verso 14, ele vai dizer que é vã a nossa pregação, ou seja, ela é vazia, ela não tem sentido algum. Não tem sentido a nossa pregação. Então, toda a pregação do Evangelho ela é baseada onde? Na ressurreição de Jesus Cristo. Se ele não ressuscitou, ele continua. Que tipo de salvador seria ele? Não. Onde estão as boas novas? O que oferecer aos perdidos? O que restou da pregação? São perguntas que precisamos responder. Então, se nós não podemos, se nós não cremos nessa ressurreição do Senhor Jesus, como tinha essa linha na igreja lá, fechemos a boca. Paremos de pregar. Feche a Bíblia. Coloque sobre uma estante, do lado daqueles livros que você tem na sua estante, mas que você vai passar o resto da sua vida e não vai abrir. Você não vai ler, porque não tem necessidade. Então, se Cristo não ressuscitou, irmãos, morramos nas nossas desesperanças. A pregação do Evangelho, ela foi destruída se Cristo realmente não ressuscitou. É algo para pensarmos. A segunda coisa que Paulo fala, além que é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé. Então, toda a nossa fé, ela se esteia onde? No fato de que Cristo ressuscitou e está à direita de Deus Pai. Esse é o fato que nós temos. Então, Cristo está ali, cuidando, levando o Evangelho, chamando homens para levarem o Evangelho, seus discípulos pregando aos homens, levando as boas notícias, as boas novas de salvação, ali. Então, se Cristo continua morto, tudo isso sumiu como neblina. Foi pulverizado. E mais, como nos enviará o Espírito Santo que fará morada e seremos templo do Espírito? Como viveremos pelo Espírito? Como? A dificuldade. Como, por exemplo, nós teremos comunhão pessoal com Ele? É algo que nós estimamos muito, algo que nós amamos muito, algo que nós buscamos essa comunhão, que ela é muito preciosa para nós, ela é fundamental para termos vida espiritual. Então aqui ela sumiu, pois não dá para ter comunhão com o morto. Ou dá? Como também nos livrará da morte eterna se o próprio Senhor não ressuscitou? Como teremos? Então olha as coisas absurdas que se tem quando se levanta essa ideia de que Cristo não ressuscitou. Como ele virá nos buscar? Pois ele disse que viria. O próprio Senhor Jesus, nas últimas palavras com os discípulos, em João 14, ele disse: olha, não se perturbem o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele disse que iria para a casa do seu pai, prepararia lugar, quando estivesse pronto, voltaria para nos levar, para que onde ele esteja, sejamos nós também. Então, irmãos, precisamos entender os absurdos que é quando não se sustenta a ressurreição de Cristo, como tantas seitas sustentam essa ideia. Se Cristo, irmãos, morreu, nossa fé é vã, é nula. Fé em morto, como dizia um pastor, fé em morto não vale coisa alguma. Não tem como, né? Então muitas pessoas dizem até que tem muita fé,
que crê em tantas coisas, que é um homem de fé. Em quê? Se a fé ela personifica no Senhor Jesus, Ele é o esteio da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, não tem fé em quê? Em que a fé será relevante? Fé numa pedra, numa estátua? Não é qualquer fé que vai salvar alguém. Não é. Mesmo a fé, aquela fé que envolva o nome de Deus, também não vai salvar. Por exemplo, eu creio que Deus existe. Sim, você não vai ser salvo por isso. Creio que o mundo foi criado igualzinho está ali no livro do Gênesis. Também não vai te salvar, não. Também essa fé não salva ninguém. Eu tenho fé que pessoas que não aceitarem o Senhor Jesus Cristo irão para o inferno. Tá bom, é até bom que você tenha essa convicção, mas também não vai salvar ninguém. Você consegue entender os absurdos que é crer? Se nessa ideia que Cristo não ressuscitou, quanto isso vai eliminar tudo aquilo que nós cremos? Então precisamos, irmãos, entender o quanto é importantíssimo celebrarmos essa ressurreição, o sacrifício de Cristo. Ele é o nosso Cordeiro. Ele que morreu para nos dar a vida. Então, não é qualquer fé que vai salvar, mesmo a fé que, por nome de Deus, ela não vai salvar de forma nenhuma. Até porque os demônios creem e tremem, e nem por isso foram salvos. Então, a salvação, irmãos, ela é toda baseada numa fé muito específica, uma fé altamente concentrada em uma só pessoa, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, lógico, irmãos, que essa fé vai envolver toda a Trindade, todo o trabalho da Trindade, dos pais, dos filhos, que envia o seu Espírito ali, mas que Deus que essa fé fosse concentrada, mais objetiva ali, bem objetivada na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse mesmo que foi a cruz do Calvário. Esse mesmo que muitos rejeitaram e muitos rejeitam. Esse mesmo que alguns na igreja de Corinto declararam que não havia ressurreição de corpos. Irmãos, absurdos se tem até os dias de hoje. Muitos absurdos. Seitas, tantas seitas que negam o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, que esperança há para nós se Cristo não ressuscitou? Se Ele não é quem afirma ser. Essa fé envolve unicamente a pessoa do Senhor Jesus. No verso 15, ele diz que nós somos tidos por falsa testemunha de Deus. Ele diz, e somos tidos por falsa testemunha de Deus porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, o qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, então, irmãos, sabe o que ele está dizendo? Que nós estamos mentindo. E pior de tudo, mentindo com respeito à pessoa de Deus, o próprio Deus. Porque estamos a todo instante, a todo momento dizendo que ele fez uma coisa sem ter feito. E aí? Sabe o que acontece? Como diz um personagem, traduzindo. Nós somos falsos, mentirosos, e esse Deus que nós pregamos é falso. Olha que absurdo se chega ao negar o sacrifício de Jesus Cristo. Porque estamos todo o tempo falando sobre Ele. A verdade já foi embora disso aqui. É péssima consequência disso, irmãos. Está todo mundo enganando todo mundo. Todo mundo se beneficiando do Evangelho e mentindo. Terrível. Mas ainda tem uma quarta consequência absurda
de não crer na ressurreição, ainda permanecemos nos nossos pecados. Então, se Cristo, irmãos, continua morto, como Deus poderia nos perdoar? Como Ele poderia? Então, embora a morte de Cristo, irmãos, tivesse sido aceita por Deus como potencialmente válida para salvar pecadores, cada pecador precisa aceitar, cada pecador precisa ser perdoado no ato da conversão. Essa é a questão. Então, esse perdão vem através do quê? Da justificação. Então, você está vendo como as linhas começam a se ligar aos pontos? Então, quando Deus nos declara justo, porque Ele lança sobre nós a justiça de Cristo. Agora me diga, onde está a justiça de Cristo? Ele não ressuscitou. Então, precisamos pensar. Se o próprio Cristo ainda estivesse morto, como Ele poderia repartir conosco a sua justiça? Ele não faria. Não teríamos justiça alguma, nenhuma, para herdar ou para compartilhar se esse Cristo estivesse morto. Então a ressurreição está diretamente ligada com a justificação. O texto de Romanos, no capítulo 4, ele vai falar sobre isso. Ele diz, a partir do verso 18, diz: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, se lhe for dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, irmãos, não haveria justificação se não houvesse ressurreição. E sem justificação ninguém estaria ou seria salvo, como no verso 1, justificado, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Então, tudo se baseia, irmãos, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que Cristo é nosso advogado, Ele que intercede por nós. Como Ele poderia interceder a nosso favor estando morto? Como Ele enviaria o seu Espírito para nos convencer do pecado? Quantas perguntas poderíamos ficar levantando aqui e levantando sobre isso? Mas ainda traz uma outra consequência absurda. Uma outra consequência grande. No verso 18 diz: os que dormiram em Cristo pereceram. Ou seja, crentes que haviam morrido não foram salvos coisa nenhuma. Foram iludidos, enganados. Paulo poderia continuar, irmãos, ainda muito tempo falando sobre isso, argumentando sobre esses absurdos de não crer na ressurreição de Cristo, não ter ressuscitado aqui. Ele poderia continuar muito, mas isso aqui já está fazendo mal à alma, como faz mal à nossa alma olhar para isso. Ele resolve agora encerrar esses argumentos aqui, antes de afirmar categoricamente a ressurreição de Cristo, o fato de Cristo ter ressuscitado. Ele vai falar longamente sobre essa ressurreição. Ele diz o seguinte no verso 19 do texto de 1 Coríntios 15, ele vai dizer que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos mais infelizes dos homens. Ou seja, como se ele dissesse: se Cristo não ressuscitou, esqueçam a ressurreição. Nada de céu, nada de glória, nada de eternidade ao lado de Cristo, nada de galardões. Tudo o que teremos a usufruir da salvação em Cristo é apenas durante essa vida. Pesado.
E se assim for, se a nossa esperança se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Agora, por que ele fala isso? O crente fiel sacrifica momentos de lazer, bons lazer, momentos bons mesmo, de prazer, ali sadios, para trabalhar por Cristo, visando o futuro, investindo pesadamente ali no reino celestial, seu tesouro celestial. O próprio Senhor falou sobre isso em Mateus 6, acumular tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, atrás não come. Então, depois de tudo isso, irmão, descobrir que não existe tesouro celestial, que foi tudo uma farsa, um engano, o que fazer? B. Sofremos aqui pela causa de Cristo. Acusações, injustiça, perseguições. Paulo fala isso em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós temos sofrido à toa, por nada. Por nada. E o pior de tudo, é que temos passado a vida numa bendita esperança, aguardando uma vida eterna, uma vida maravilhosa, sem pecado, tudo aquilo que nós temos ansiosos por conhecer essa vida, conhecer pessoalmente a Cristo, para estar ao lado de Deus Pai. Nada disso vai acontecer. Nada disso. Fomos iludidos. Acabou a vida. Viva essa vida e volte ao pó. Fim de tudo. É triste, irmãos, imaginar isso. É triste. Quando eu falo, irmãos, no sacrifício de tempo, nos sofrimentos, aqui, não quero dar a entender que a vida do crente aqui ela é ruim, ela é desagradável, que as coisas boas só estão no porvir, na eternidade. Não é isso que eu quero dizer. Nós desfrutamos momentos agradáveis. Esse, por exemplo, esse momento com Lucas, com a Aline, bom. Momento que nós passamos na igreja de tantas risadas, que tem feito tanta falta, momentos graciosos. Momentos em que nós fazemos um almoço na casa de um e todos juntos e nos abraçávamos. Oxalá se pudéssemos fazer isso amanhã. Se pudéssemos sair das nossas casas e rever todos os nossos irmãos, abraçá-los. Momentos bons. Momentos que poderíamos ir na casa de um irmão e abraçá-lo, orando junto pelas suas aflições. Então nós temos momentos muito bons, momentos agradáveis, sim. Apesar, irmãos, desse árduo trabalho por Cristo, das grandes dificuldades, nós temos enormes benefícios ainda nessa vida. Nós temos paz no coração. Nós não estamos desesperados. Quantas pessoas, quando começa essa quarentena, quantas pessoas que ouviram falar desse vírus e começaram a se perturbar, acabando com suas vidas? Não, nós temos paz no coração. Esse vírus pode até nos pegar, pode até matar alguns. Mas nós temos uma paz no coração tão grande, irmãos, tão grande, essa paz interior, que estaremos com o Senhor, que a eternidade é uma realidade. Só que mesmo essa paz tão grande em nosso coração, ela não é completa aqui. Ela será completa no céu. A nossa convicção é que ela vai ser completa ali. A proteção que nós temos de Deus. Somos protegidos de Deus. Deus tem cuidado de nós. Sabemos disso. Mas ela é completa aqui também. Muitas vezes ele não nos protege fisicamente. Quantos de nós não adoecemos? Quantos de nós não ficamos tristes, abatidos por alguns instantes? Uma enfermidade, uma perda de um ente. Mas essa proteção será completa na eternidade. A nossa comunhão com Cristo, irmãos, ela é real. É bom. Há pouco nós estávamos cantando algumas músicas. Nós temos essa comunhão com os irmãos, usufruímos desse crescimento. É precioso.
também. Mas ela é muito limitada aqui. Ela é limitada, será completa no céu. Então sempre vamos ter mais essa comunhão com Cristo. E só nos conformamos, irmãos, quando nós nos lembramos que no céu essa comunhão será pura, será forte, será espetacular. Ora, se tirarmos a perspectiva do céu, até as mesmas coisas, até mesmo essas coisas boas da terra perdem o sentido. Perdem o sentido. Paulo, ele não disse simplesmente que somos infelizes em nossa esperança em Cristo, se resumisse apenas a essa vida. Ele está dizendo algo bem mais forte. Ele comparou todos os habitantes da terra, todos os homens, ímpios, todos, e ele vai dizer que nós somos os mais infelizes. Os mais infelizes do que aqueles que não têm a Cristo. Aí você fica pensando, mas como isso pode ser? É claro que seríamos. Claro. Eles não teriam se decepcionado com nada. Eles não creram em Deus. Sabe? Eles não ouviram a pregação, eles até ouviram a pregação, mas não creram. E no que teriam feito muito bem, porque se Cristo não ressuscitou, para que eles vão acreditar? Eles estavam cegos. Simplesmente vão voltar ao pó. Aproveitaram a vida ao máximo, fizeram tudo para agradar a si próprios. Agora, como nós fomos iludidos, nós sofremos muito mais. A ilusão maltrata. Não tem coisa pior do que se decepcionar com uma pessoa. Eu não sei se você já se decepcionou com alguém. Você coloca a sua confiança, seu cuidado, e de repente aquela pessoa te decepcionou. Eu não sei como que você reagiu a isso. Eu sei que a nossa reação, a minha reação seria de extrema tristeza. Porque não é fácil se decepcionar com uma pessoa que você gosta, que você tem um grande carinho. Não é fácil. Então, precisamos entender isso. Então, precisamos entender essa questão. Então, irmãos, basta de falarmos nessas perspectivas são, de certa forma, tão terrível. Tão terrível. Eu acho que está travando. Travou lá. Aqui no Face está normal, senhor. Tá? Então, basta nós falarmos nessas perspectivas, irmãos. São terríveis que nos fazem mal apenas de pensar. Fazem mal apenas pensar nisso. Que sejam apenas hipóteses. Causa mal-estar. O fato, irmãos, é que Cristo ressuscitou e glória a Deus porque Ele ressuscitou. E no verso 20, o apóstolo Paulo diz, ele vai dizer, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem aqui. Então nós temos algo essa alegria toda. Então todo o restante do capítulo 15, irmãos, ele vai tratar sobre isso. Ele vai tratar sobre essa ressurreição em vários aspectos. E aqui ele vai falar sobre Cristo como as primícias do que dormem. Paulo está pensando, irmãos, em termos de uma imagem que todo judeu ele saberia e reconheceria isso. Então a festa da Páscoa tinha mais de um significado. Como todos sabem, comemorava ali a saída dos filhos de Israel do Egito, mas também era um grande festival ali na colheita. Então, essa data, coincidia com o momento em que se começava a colheita ali da cevada. Travou? Travou. Então aqui já saiu. Já? Aqui saiu. E continua? Aqui está normal, pode ir. Tá? Só coisa corta. Tá bom. Então, irmãos, nós temos a data coincidia justamente com isso. Então, a lei estabelecia lá em Levítico, nós temos
esse texto dessas primícias da vossa cega, o sacerdote, e vai trazer algumas orientações. Então, assim, irmãos, como as primícias eram sinal da própria colheita, a ressurreição de Jesus era o sinal da ressurreição de todos os crentes. Era esse sinal. Então, assim como não se podia utilizar, irmãos, a cevada nova até ser devotada ali devidamente às primícias, a nova colheita da vida chegaria até Jesus se ele não houvesse realmente ressuscitado. Segundo William Barclay. Então, todo o Novo Testamento, irmãos, ensina a ressurreição de Jesus Cristo. O próprio Velho Testamento, ele vai trazer profecias sobre o assunto. Maravilhoso, irmãos. Se Cristo ressuscitou, é certíssimo que todos nós também ressuscitaremos. E eu quero encerrar, irmãos, com duas observações. Primeiro, aqueles que professam uma fé, no caso os crentes. Será que uma pregação como essa, uma reflexão como essa, irmãos, que gira em torno de uma realidade futura, pensando além, mexe com você? Ou parece algo meio irreal, longínquo para você? Será que a perspectiva do futuro tem trazido realmente benefícios para você, de tal forma que você pense com muito carinho o que acontecerá na eternidade, né? Para alguns eu sei que é difícil pensar nisso, irmãos, porque envolve morte. E morte, tem alguns que até dizem estar repreendido. Esconjuro, irmãos, é algo terrível. Eu sei que está escrevendo atenção, mas nós precisamos encarar a morte com mais naturalidade. Eu sei que é algo estranho, que é contra a nossa natureza morrer. Eu sei que é isso. Não vamos ser mórbidos e ficar toda pensando, porque isso também já é uma questão de saúde, né? Mas o crente deve lutar, irmãos, um pouco mais com essa ideia, com esse tabu, ele deve lutar contra essa ideia apavorante demais. Sabe? A ponto de você falar, não quero nem pensar em morte. Triste isso. Encare com mais naturalidade. Encare. Sei que é terrível, mas o Senhor Jesus venceu o último dos seus inimigos. E o último do inimigo a ser vencido foi a morte. Ele venceu. E se Cristo venceu a morte, nós venceremos com ele. Encare com mais naturalidade. Agora você dedica boa parte dos seus pensamentos, tempo, energia, capacidade, de trabalho para as coisas do alto, que ocorrerão após a sua ressurreição, ou você se concentra mesmo nas coisas dessa vida? A pergunta que você tem que responder para você. Será que tem mais sentido as coisas aqui? Nós já vimos as consequências. Interessante, irmãos, quando falamos essas coisas, e algumas conversas sobre gênio, né, quando nós começamos a falar esses gênios da física, essas pessoas que fizeram grandes coisas, eu não sei se é real ou se é piada, mas alguém estava conversando com Einstein na universidade onde ele dava aula, e conversando um determinado tempo, chegou um determinado momento da conversa, Einstein pergunta para o rapaz, eu vim dali ou dali? Não sei, daqui. Então eu não sei. Olha a cabeça desse homem. Nós dizemos que todo gênio fica com a cabeça no mundo da lua. Não é? E você, será que sua cabeça tem está pensando nas coisas que Deus onde passar essa nós queremos sentir alguém fazer uma dessa pergunta muito da sua cabeça, olhando lá da sala, todo queimado, tocando nas coisas, esses físicos fazendo experimento louco. Não, mas
seria ótimo que isso fizesse sentido. E para você, meu amigo, não pense que só existe uma ressurreição crente. Não pense. O não crente ele não tem nada a ver com essa coisa. Não, eu não sou crente, não tenho papo, não tenho conversa com esse negócio de ressurreição. Não tem papo. Eu vou morrer, vou voltar ao pó. Quem morre sem Cristo, eu quero lhe dar uma notícia um quanto desesperadora. O texto de Daniel, capítulo 12, verso 2, diz assim, ó, preste atenção. Daniel 12, 2. Que dormem na terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ah, mas está lá no Antigo Testamento. Aí o Senhor Jesus diz o seguinte. João 5, 28 a 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram bem sairão para a sua ressurreição, para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Ou seja vivo ou morto, você comparecerá diante de Cristo. E aí? Que tal essa ressurreição para algo tão bom, precioso, que é a ressurreição com Cristo para a vida eterna? Olha o Senhor, Deus tem misericórdia de mim. Que o Senhor leve o meu coração, incline o meu coração a te amar. Se Cristo ressuscitou, irmãos, então os crentes ressuscitarão com Ele, para Ele, e os não salvos ressuscitarão para longe dele. E pode assumir que Ele de fato ressuscitou. Grite. É o que nós fazemos aqui. Na Páscoa, celebramos o Deus que venceu a morte e que nos deu vida. Isso é muito importante. Cristo. Creia nisso e vive eternamente, seja glorificado em nossas vidas. E que quando você pensar em algo que não sobre ressurreição, tenha a convicção que Ele ressuscitou. Porque se você não crê que Ele ressuscitou, todas as negativas, como nós falamos, absurdas diante